Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença que está aqui. Você chegou em mais um podcast do Pod Cristão. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveita aí para se inscrever. Ativa também o sininho para você ser notificado nos próximos vídeos que a gente for postado. Você vai ser notificado e assim você já entra na hora que a gente começar o vídeo, tá bom? Aproveita também para pegar aí a sua lição, abrir aí ela na lição 5, também pega sua Bíblia, abre lá em Lucas 11, que daqui a pouco a gente já começa aqui o nosso estudo. Quero aqui apresentar o Jonas, ele é vice-diretor dos jovens, já, só o diretor já, dos jovens do Bom Jesus, está fazendo um trabalho aí bacana. Também é o menino do som, então qualquer BO do som que aconteceu aí, é com o rapaz aí. E também, se você, como de praxe, fazer o jabá aqui dele, que ele é profissional, especialista em corrida, se você quer algum personal, um treinador aí de corrida especificamente, pode entrar em contato com o Jonas, após o pôr do sol, vale ressaltar, que ele vai estar aí te atendendo da melhor forma possível. Vamos lá. Você quebrou meu protocolo aqui, velho. Ia falar que a nossa convidada, que é a diretora do jovem. Mas vamos lá, nós temos aqui, deixa eu apresentar primeiro o Wellington. Ele é diretor lá do Sonoplastia do Dr. Paulo Prata. Ele está também ligado aí ao Ministério Jovem. Ele é entregador, então você precisa de um cara que entrega, joga pela janela, pelo muro. Ele abre até o portão se precisar. Tem todas as técnicas, sobe a escada do vizinho. Mas fica tranquilo, a mercadoria chega intacta. Se for muito pesado, não tem como jogar, viu, gente? Vamos ajudar o amigo também. Mas vamos lá, dando continuidade, vamos apresentar os nossos convidados, começando com... Vamos começar primeiro com a Carol, que ela já veio aí algumas vezes aqui já no nosso podcast, carteirinha carimbada, estamos iguais, só que ela de azul e eu de vermelho, que ela está de Maranata. Ela também é ativa aqui na igreja, ela é minha vice do Ministério Jovem, ela está ligada ali aos Desbravadores, então se você tem aí... Não, agora não é chefe, não, ela só está ligada, só está no vice, lá no vice, ela que manda, ela que manda. Mas se você tem alguma criança que você conheça aí dos 10 aos 15 anos, 14 anos, 15 anos, dos 10 aos 15, que você traga para o Desbravador Águia do Vale, ela está prontamente para recepcioná-los. Nós temos também o Gabriel aqui, ele é o nosso quase evangelista já, quase pregador, nosso missionário aqui na nossa igreja. Ele também é carteirinha carimbada, ele está sempre participando aqui do nosso podcast. É que ele pede, né? Ele pede, Quando vocês for gravar, eu posso ir? Gabriel, nós já tem. Não, mas não. se a pessoa não for, eu fico aqui, ó. Aí eu passo já os tô slides. ali, ó. Eu vou passar os slides já aqui, ó. Então sirva água. É isso aí. Então nós temos aqui duas pessoas muito especiais para a gente. Agradeço por vocês terem aceitado o nosso convite. Peço que vocês dêem um oi para a galera aí, para a gente poder iniciar a lição. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Já faz parte do cantinho do meu coração estar aqui com vocês, esse podcast aqui, que só tem a enriquecer de conteúdo. Oi para todo mundo que está assistindo aí. Também quero agradecer mais uma vez o convite, né? E a terceira vez que está participando, eu soube que a terceira a gente ganha uma caneca, né? Essa eu posso levar para casa então, né? Ainda não. Talvez, se a gente receber algumas doações monetárias dos convidados, futuramente a gente consegue se organizar para doar as canecas, né? Mas como ainda não é o presente momento, então aí... Vocês estão afiados na resposta, né? Tá treinado já, nós passamos já o crono. Assim. Tá escrito aqui, ó. Mas a gente agradece aí
nossos colegas que nos bastidores sempre ficam nos apoiando. Sempre é um prazer tê-los conosco. Para a gente iniciar aqui, sem mais delongas, a lição, queria pedir que o Gabriel fizesse a nossa oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai celestial, peço por gentileza que o Senhor nos envie o Espírito Santo aqui presente, Pai, para que possa nos guiar mais uma vez no estudo da lição, Pai. E seja conosco, abençoe cada um que está em casa, que faça a presença com todos nós, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, aqui, se você ainda não pegou aí a sua lição, abre aí a lição dos jovens desse novo trimestre, Parábolas, Histórias que Transformam. Abre lá na lição 5, com o título Persistente na Oração, e também aí abre sua Bíblia em Lucas 11, de 1 a 13, para você também ter o segmento, o embasamento bíblico aí do seu lado. A gente tem aqui 3 tirinhas. A primeira tirinha é um rapaz que ele está ali fazendo uma oração de noite, de dia e de tardezinha ali, né? Pela manhã e de tardezinha. A outra tirinha, ele novamente fazendo uma oração com um símbolo de um relógio. Gabriel está mostrando aí. E a última, são 2 anjos ali conversando, eles falando, está querendo e sabe pedir. Então é uma pessoa que está realmente bem ativa, né, ali orando. Quando eu vi essa primeira tirinha aqui, os 3 períodos, me veio muito na mente o Daniel, que na Bíblia cita, né, que ele orava todos esses 3 períodos. Isso, a palavra não sai, tem hora. Persistente, né? Sendo uma pessoa persistente ali, sem desânimo e sempre estando orando ali, tendo essa comunhão com Deus. Não sei se os convidados têm alguma que eles acharam ali da tirinha, que eles acharam que ia ser a lição. Tem alguma opinião para falar? Dessa parte aqui, né, está querendo e sabe pedir, né, a pessoa que está orando ali. Eu acho, às vezes assim, quem é de fora às vezes pode ver e pensar que então é só orar que eu vou receber tudo que eu preciso de Deus, né? E aí vale lembrar que Jó orava desde cedo, a primeira manhã ele já orava, já pedia as coisas, e ele sofreu por muito menos, né? Assim, pelo que ele passou de toda a história. Então a gente vai compreender aqui que não é sobre tipo orar por algo para algo próprio, vai muito mais além. Acho que é isso. Isso aí. Carol, tem alguma coisa? Jonas, tem alguma coisa? Da tirinha eu tirei de exemplo aí, eu também lembrei de Daniel, né? Que aí na figurinha tem o homenzinho orando de manhã, à tarde, à noite, né? E me faz lembrar da constância, né? Que a oração ela tem que ser um hábito na nossa vida. Eu entendi da tirinha aqui que nós temos a questão, né, de nos recepcionar primeiro a Deus antes de nós sairmos. Após isso, nosso cotidiano, nós temos que também continuar, né, a orar ali, qualquer momento, a gente está em qualquer lugar da cidade, nós pode estar orando ali em pensamento, de uma forma, mas há orações específicas que demonstram as figuras aqui, as tirinhas. É aquele momento que você tem você e Deus ali, onde você sempre discute e perde, onde você pede as coisas. Você sempre pede as coisas achando que você vai receber, mas não é o momento, você não vai receber. Mas a lição ela vai nos instruir aí que a gente tem que continuar a oração, porque isso vai fazer com que a gente chegue mais longe, né? E a gente saiba esperar o momento, que às vezes também não é aquilo que a gente quer, é aquilo que Deus planejou para a gente. Isso aí. Então, vamos dar sequência aí para a parte de domingo aí, com o Jonas. Vamos lá. Aqui na lição, diz assim, a oração nos transforma, né? Aqui conta a história, né? Lá na Noruega, eles apreciavam ali, né, a primavera de um modo especial, porque lá nos invernos, né, eram longos, escuros e frios, né, e
Se a gente imaginar um lugar onde é bem frio, a gente já quer colocar um monte de roupa já, escuro, não tem muita questão de sol, e a gente percebe assim, né, como que não vai fazer nesse momento? E eles ali, quando aparecia a questão da primavera ali, quando aparecia o sol, eles faziam de tudo para sair de casa ali, para preparar o jardim para a próxima estação, porque eles queriam ver as flores brotarem ali, né? E eles pensavam que não podia ficar perdendo tempo, porque senão perdia a estação do que eles estavam fazendo para aquela estação, e aí não teria uma outra oportunidade, só teriam que esperar o próximo inverno acabar. E aqui também diz assim, ó, que na oração, né, que nós procuramos, nós conseguimos encontrar ferramentas em algum lugar, e eles começaram a orar. Então, a oração daquela noite, o filho pediu, né, para que ajudasse a encontrar uma ferramenta de que ele gostava. O filho gostava de uma ferramenta lá, e ele tinha perdido, tinha procurado em todos os lugares, já não tinha achado. Foi igual o exemplo que dei lá nas lições anteriores, que é onde a gente vai procurando, não encontra nada, e na hora que você para de procurar, é o que você acha. Ou quando você está procurando outra coisa, você encontra. Só que ali o menino, ele pediu ali, quando foi fazer um culto, né, à noite ali, ele pediu para que Deus pudesse fazer alguma forma de ele achar essa ferramenta. E ele dormiu, essa criança, quando ela acordou, ele correu direto para o celeiro, chegando lá no celeiro, ele encontrou essa ferramenta. E voltou feliz da vida e tal. E aí entra naquela questão, né? A oração dele foi atendida por uma questão que a gente considera simples, mas para a criança era muito importante. Então, assim, nós temos que entender o seguinte, a nossa oração para Deus, ela é importante. Não importa se é grande, se é pequena, se é uma coisa simplesinha de nada, ela é importante. Só que nós temos que entender se o planejamento está dentro daquilo que Deus quer, porque Deus quer sempre as coisas melhores para nós. Só que às vezes a gente quer coisas impossíveis, né? Que às vezes não está no nosso alcance, mas a gente quer, né? Eu quero ir para a Europa, mas você não está nem trabalhando para isso, né? Você não está nem buscando para conseguir ir para a Europa, mas você quer que Deus leve você para a Europa. Então, isso é um contexto assim, né? A oração, ela sempre vai ser escutada, ela sempre vai ser analisada e ela sempre vai ser o melhor para a gente. Então, nós temos que continuar orando sem cessar, né? Porque, às vezes, não vai ser naquele momento, a gente pode demorar, às vezes, anos aí para a gente ter uma resposta que seja boa. Aqui, já na parte de domingo, ao decorrer da lição, vocês vão notar isso, mas aqui na parte de domingo ela já coloca um ponto que ao longo da lição ela vai continuar batendo outras vezes, que é a importância da gente orar para Deus e não... Eu acho que é muito da nossa época de hoje em dia, a gente é muito ansioso, a gente quer fazer uma coisa e já ir de imediato receber ou ter o resultado já imediatamente. A gente espera que vai orar para Deus pedindo, sei lá, você vai pedir para Deus um emprego novo, né? Porque você está precisando trabalhar e tal, você pede para Deus para que Ele te conceda um emprego novo. Você não vai ter, talvez a resposta já de imediato, você vai ter que esperar, você vai ter que ficar ali em stand-by, esperando, né? Continuando orando, continuando ali em comunhão com Deus, e Ele vai te colocar te responder. E aqui uma coisa que a lição já no domingo colocou é que a gente tem que ter essa persistência, né? De novo, voltando no título daqui da lição, ser uma pessoa persistente, não, orei a primeira vez, Deus não me respondeu, eu vou parar de orar. Ele não quer isso, Ele te ouve, mas não significa que Ele vai te responder já de imediato. Não sei se alguém tem algum outro comentário de domingo, senão a gente já vai para segunda-feira com o Gabriel. Então podemos ir? Então vai lá, Gabriel.
Segunda-feira a gente entra em um Deus acessível. E a gente entra em toda essa questão aí que foi pontuada ali no domingo. Se a gente olhar como o texto está baseado ali em Lucas 11, 1, 13, a gente tem, né, a oração dominical, né, que é o modelo de oração, e depois vem a parábola do amigo importuno. E a gente percebe que a oração vem antes e depois vem a explicação da parábola. E aí ele fala, de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Então ele nos ensinou o Pai Nosso, né? Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Depois vem a parábola do amigo, né? Aí a gente tira o seguinte dessa questão. Ellen White, ela comenta que o primeiro passo a nos aproximar de Deus é reconhecer, né, conhecer e crer neste amor que Deus tem por nós. Que a gente olha lá em 1 João 4,16. Deixa eu ver se eu não perdi aqui na minha marcação. 1 João 4,16. Fala o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Que o amor de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, a gente vê que uma das importâncias do início da oração é justamente buscar. Por que a gente vai buscar Deus só quando a gente precisa? Busca logo no começo do dia, agradece a Ele por mais uma vez estar vivo, acordado, ter o fôlego da vida e poder ser um instrumento, ser usado como instrumento. Então, muito do que os meninos mencionaram ali, né, que às vezes a gente não encontra alguma coisa, ou a gente tem alguma dificuldade. Por exemplo, a gente tem amigos aqui na Terra, que nem tem amizade com o Jonas, tem amizade com o Elton, amizade com o pessoal. E às vezes acontece algumas dificuldades na nossa vida que a gente, em vez de procurar Deus primeiro, eu estou começando até a repensar isso muitas vezes. Eu falo: Jonas, o que eu faço? O cara, como que a gente pode fazer isso aqui? E o certo deveria: Pai, está acontecendo isso, o que o Senhor me sugere? E a partir daí, quando a gente buscou a Deus primeiro, Ele pode, através do Espírito Santo, mover o coração de alguma pessoa, amigo próximo, para estar recebendo esse entendimento, para estar instruindo. Então, o buscar Deus é muito importante, por isso que é um Deus acessível. E ele fala que as primeiras palavras da oração do Pai Nosso que estás no céu, somos convidados a dirigir-nos a um ser pessoal que está em um lugar. E muitas pessoas de fora dizem que Deus é uma força. Por exemplo, seja uma força da natureza, seja que está nos objetos, que está na natureza, ou que está dentro de cada um de nós. Mas não é isso, ele é uma pessoa, é um ser vivo no qual a gente acredita. E por acreditar e buscar a Ele quem nos capacita. E quando fala, peça a Deus e Ele vos dará, a gente não tá nesse contexto, a gente não está falando sobre pedir um carro, pedir uma casa, pedir um aumento, coisa do tipo. A gente está falando sobre o Espírito Santo, porque só a graça nos basta, só o amor de Deus ali já nos basta. E com o Espírito Santo, ele nos guia toda a nossa vida. É onde eu falo muito. Jó, ele tinha tudo, e não tinha nada, não tinha por que acontecer essas coisas. Era uma das pessoas mais exemplares que Deus tinha. E mesmo assim aconteceu tudo o que aconteceu. Mas em nenhum momento ele deixou de buscar a Deus. Por mais que ele se revoltou até com o dia do nascimento dele, ele jamais deixou de buscar a Deus. E por mais que sejam difíceis as coisas, então, às vezes a gente vai procurar, muitas pessoas vão procurar melhorar coisa de vida, melhorar isso, melhorar aquilo, só que estão buscando a Deus por interesse, e não buscando a Deus por amor, por quem Ele realmente é. E é muito isso que trata essa parte de segunda, de ser um Deus acessível, que devemos buscar Ele. Aqui um ponto que eu achei interessante de segunda foi uma parte que eu grifei, que é logo ali no começo do estudo, parábola do amigo que incomoda. Quando eu li isso aí, me veio na mente uma coisa é lógico que tá na Bíblia, mas trazendo para mim, eu sendo a pessoa que incomoda, trazendo pro lado cristão, talvez no sentido de, você está sendo um cristão que incomoda os outros?
Incomoda no sentido bom, né? Não aquele cristão que toda hora fica falando coisas às vezes sem necessidade. Mas um cristão no sentido de você tá vendo um amigo seu sofrendo, você dá a palavra de conforto. Você tá vendo um amigo seu passando necessidade, você dá alguma coisa para suprir essa necessidade dele. Não é só ser um cristão só para falar da Bíblia, gente. Você pode ser um bom cristão só por atitudes, só por ações. O estudo da Bíblia, ele é importante também, mas você também consegue alcançar pessoas sem você falar nada. Só você estando naquele ambiente, só você sendo e se portando de forma diferente. Então, acho que, para mim, quando eu li essa frase, me trouxe esse lapso, né, de memória, no sentido de como eu estou sendo um cristão, né, porque relaciona depois na parte terça a Carol vai exemplificar, mas relaciona a você ter talvez uma certa amizade com determinada pessoa e você sabe que em momentos extremos, você indo naquela pessoa, ela vai te ajudar, vai te suprir. Se for ao contrário, essa pessoa ela vai te procurar quando ela estiver passando por necessidade. Então a gente acha que também pode repensar dessa forma, porque a gente tem que ser pessoas boas. A gente vai sendo pode ser pessoas boas em casos extremos, porque você só vai lembrar de determinada pessoa porque você confia naquela pessoa, aquela pessoa faz parte da sua vida. Se a pessoa não lembra de você, você não faz parte da vida daquela pessoa, ou seja, você não está alcançando aquela pessoa. Eu acho que também eu colocaria esse ponto de diferença, do que eu entendi. Não sei se alguém tem alguma coisa a comentar de segunda. Fala aí, Carol. Fala primeiro, depois eu falo, hein? Não, eu até esqueci o pedacinho que o Gabriel tinha falado, mas eu achei um link muito legal que ele falou, você falou também, de quando às vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus fala não, ou fala espera, né? Mas o interessante da oração, que nem no título de domingo, a oração nos transforma. Então, quando a gente ora, às vezes a gente não entende a vontade de Deus. Mas, à medida que a gente permanece em oração, nós somos transformados e a gente passa a ter uma mente parecida com a dele. Eu vi uma pregação, faz um tempinho já que eu ouvi ela. E na pregação, não vou me recordar qual que era o pastor que estava ministrando, mas ele colocou uma pergunta não, ele colocou uma opção para você fazer quando você estiver orando. E você orar por 3 minutos sem pedir nada. E sem agradecer. Só agradecendo. Eu vi só agradecendo. De outra forma também. Esse que você deve ter ouvido deve ser o que você só conversa. Que você não agradece e você nem pede nada. Você só conversa com ele como se fosse um amigo seu. Exatamente. E aí, lembrando agora que nós estamos conversando e as tentativas, né? Cara, é difícil, hein? Você só agradecer, você agradece. De repente você já está assim, senhor, que o senhor me ajuda não sei o quê. O senhor poderia me ajudar não sei o quê. E a gente parar para pensar, agradecer. Porque a gente tem que agradecer. E tem uma passagem bíblica, eu não vou me recordar, que diz, em tudo dai graças, né? Como você citou Jó, em meio aos todos os problemas, as aflições que ele estava passando, ainda assim ele dava graças. Em tudo dai graças. Ainda havia vamos colocar assim, havia alguma coisa de propósito, alguma coisa boa ali. E é uma coisa bem difícil. E a gente parava a pensar, vamos tentar fazer uma oração só de agradecimento. Vai ser difícil, hein? Às vezes nas minhas orações, eu falo assim, e aí, pai, tá tudo certo por aí? Como tá as coisas aí em cima? Espero que esteja indo bem, que seus anjos estejam tudo de acordo. Essa conversa que o Elton falou. Eu me coloco também numa posição de perguntar para ele, porque ele nos ouve muito. E nós, por mais que a gente não vai conseguir resolver 1/3 da vida dele, nada. Eu pergunto assim, né? Tipo, tá tudo certo? Só por perguntar. Da mesma forma, e eu acho, às vezes, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu paro, ajoelho e agradeço. Falo, obrigado, pai, por isso. Obrigado, pai, por essa resposta, ou coisa do tipo.
Mas é bonito, tem momento que a gente só tem que agradecer mesmo. Então vamos lá, Carol. Desenvolve aí a parte de Vamos lá. terça pra gente. Bom, a parte de terça, ela vem falando o título Quanto Mais. O texto-chave que a gente tem de estudo nessa semana, o Gabriel falou um pouquinho sobre a oração, né? De quando os discípulos pediram para que Jesus ensinassem eles a orar, assim como João Batista ensinava os que estavam ali ao redor dele. E Jesus ensinou eles a orar, mas Jesus também contou uma parábola, que é justamente a desse amigo que incomoda, né? E fala que o amigo, né? O homem lá, ele recebeu uma visita em casa, já à noite, e ele não tinha o que servir para a visita. E aqui na lição fala que na Palestina era um costume comum, né? As pessoas, não era um costume, era meio que um dever você ser um bom anfitrião, né? Você receber alguém que chega na sua casa. E ele não tinha o que oferecer para essa visita. Então, o que ele pensou? Vou recorrer ao meu amigo. Então, imagina, você saindo da sua casa meia-noite, indo no seu vizinho e batendo para pedir ali alguns pães para você poder servir para a visita, né? E aí, na parábola, conta que o amigo falou que ele não tinha, que ele não queria ser incomodado, né? Para ele ir embora, né? Mas, como era conhecido, ele conhecia, ele continuou pedindo, né? E tem um contexto histórico dessa história que eu acho interessante, é que as casas antigamente, como fala aqui na lição, elas eram de um cômodo só. Então a gente também tem que pensar no lado do amigo que falou que não ia dar o pão, né? Tipo, imagina, a família inteira ali deitada, ele tendo que levantar no meio da noite, acordar, daí tem que voltar, procurar pão, tropeça Às na vezes- criança. Eu ia falar isso. Então, assim, de certa forma foi mesmo um incômodo para ele. E aí a primeira resposta dele foi que não, né? Não vou te dar. Mas o amigo continuou insistindo e ele foi e ajudou, né? E aí fala assim, digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. E aqui a lição também coloca dois paralelos. Geralmente, quando a gente pega uma parábola, a gente se coloca no lugar daquela pessoa, né? Mas aí, se a gente se coloca no lugar, a gente como sendo a pessoa pedindo pão, indo incomodar, e Deus como a pessoa que está entregando pão para a gente vai ver isso de uma forma errada. Essa parábola, a gente não pode fazer uma comparação. A gente tem que fazer um contraste. E aí, o versículo que eu queria ler era esse aqui, ó. Peçam aquilo que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Então, ele fala assim, o ser humano, sendo mal como ele é, né? Ainda assim, ele não nega pão aos seus filhos. O amigo, embora incomodado, ele não negou. Não que Jesus se incomode em nos dar, mas ele está pronto a nos dar, né? É um contraste entre ser humano e Deus, né? A diferença de como Deus vê os nossos pedidos e de como a gente, às vezes, vê o pedido do nosso próximo. E aí, o finalzinho da lição fala aqui, Deus é acessível e podemos recorrer a Ele por qualquer coisa, a qualquer hora. Jesus quer que nos coloquemos no lugar do homem que precisa de pão. Se ele teve a ousadia de pedir pão ao vizinho no meio da noite, quanto mais deveríamos persistir em buscar as dádivas celestiais. Não desista de buscar a Deus. Então, se a pessoa teve coragem de pedir para o vizinho, meia-noite, pão, então ele tem que ter mais coragem ainda de procurar Deus, porque Deus está ainda mais acessível e pronto a nos dar o que a gente pedir, de acordo com a vontade dele. Eu ia falar algumas coisas, mas do que eu ia falar ia entrar muito na parte de quinta. Então eu não vou falar porque a Carol falou tudo de terça. Eu não consegui linkar aqui nada também. Não sei se os meninos aqui têm alguma coisa a falar, senão a gente já vai para quarta-feira. Eu só vou comentar aqui que eu achei bem interessante a parte que ela leu do versículo, né, na onde nós, né, num caso, contextualizando que nós, né, como pessoas ruins, nós fazemos tantas coisas consideráveis boas aí, ajudamos as pessoas,
E o nosso Pai que nos criou, que é o dono da bondade, vamos colocar assim, pode fazer por cada um de nós, né? E tem até uma música, né, que das aves Deus cuidas, né? Eu não vou lembrar quem que é, é um dueto que cantava. E a gente pensar que as aves, tem aves aí que não trabalham, não faz nada, e Deus proporciona alimentos para ela, conduz, cuida. E se Deus cuida das aves, como que ele vai cuidar? Como ele cuida do ser humano que ele fez com suas próprias mãos, né? Então, achei muito interessante essa parte por causa da oração, né? A oração nossa, por mais que ela seja às vezes rápida, que a gente não tenha o tempo necessário, mesmo assim, Deus está nos ouvindo. E nós que somos apressados, né? Fala aí, Gabriel. Não, é porque eu me lembro numa passagem, se eu não me engano, está em Provérbios. Provérbios é um maravilhoso ali. E lá fala sobre como... Eu acho que ele fala nem sei se tinha pardal na época, mas fala dos pássaros, não vê como eles voam despreocupados, pois sabem que sempre vão ter alimentos, pois eu provejo alimentos a eles. Então, na própria Bíblia fala sobre os pássaros que voam despreocupados, porque Deus proveu o alimento ali. E por isso que Deus fala para lançar sobre Ele todas as nossas angústias, as nossas ansiedades, porque Ele vai prover o que for para acontecer, que seja da vontade de Deus, assim na terra como ela é no céu. Acho que é isso. Isso aí. Vamos para a quarta? Vamos lá. Quarta, nós temos sempre o nosso momento hipertexto, né? E é interessante é que a nossa lição, ele utiliza da questão do amigo importuno lá, como uma questão de uma oração, aonde você vai usar como uma ferramenta para levar um resultado. De que forma? Ele foi persistente ali, a gente só está utilizando a ilustração da persistência. A nossa oração, ela tem que ser persistente, no aspecto de que, às vezes, tem que ser trabalhado por um período ainda. E a gente pode pensar, que eu acho que vai falar mais na questão de quinta, né? Não vou entrar em quinta, não. Mas Deus, ele usa os meios certos para chegar no momento. E a gente tem a questão de acelerar. Vamos acelerar, porque a gente vive no momento e no mundo acelerado. E às vezes a gente quer coisas que não tem como ser de imediato, e sim precisa de tempo. Às vezes você quer uma conversão de uma pessoa e às vezes isso vai demorar, só que você tem que continuar orando sem cessar. Por quê? Porque é uma persistência na oração para que essa pessoa se arrependa. Agora você imagina se nós desistíssemos, ou se a pessoa que está orando por uma pessoa há muitos anos, ela desistisse, falar, não vou orar mais para a pessoa, não vai, não tem futuro, né, vamos dizer assim, não vai para os caminhos de Deus, e aí você deixou de salvar alguém. Porque a oração, se ela tivesse continuado, você poderia ter ajudado essa pessoa a se converter através da sua oração. Então, assim, as nossas solicitações de oração, elas não podem ser egoístas ou querer só para nós, né? Nós temos que pensar nas outras pessoas, porque as nossas orações, ela tem poder e ela pode ajudar a outras pessoas. Por isso que nós temos listas, por isso que a gente tem pequenos lugares de oração, onde nós colocamos nomes que a gente tem mais afinidade, que a gente tem um convívio melhor, e a gente pede bênçãos para essas pessoas, pede para que Deus instrua, cuide delas. Então, a oração, ela tem muito a ver com isso, e nós temos que pensar assim. A oração, por mais que ela não seja atendida de imediato, Deus ouviu, ela chegou. Calma, tenha calma que vai dar tudo certo. E, para nós entrarmos na nossa rede semântica, nós temos aqui a palavra persistir. Gostaria de saber de vocês, o que vocês colocaram aí sobre a palavra persistir. Ou o que vocês entendem quando ouvem a palavra persistir. Eu diria paciência e não desistir, porque é uma diferença desse desistir. Porque, tipo assim, eu posso desistir hoje e tentar amanhã. Não desistir completamente. Mas eu posso desistir e nunca mais voltar.
Então, por exemplo, em uma oração para uma pessoa, eu posso desistir da oração achando que não está funcionando, só que, na verdade, a pessoa estava ali até aquele momento por causa de uma corrente de oração. E a partir do momento que eu desisto, pode acontecer outras coisas. Eu acho que é isso. Quebrando o microfone aqui. Eu coloquei insistência. Acho que está bem relacionado a persistir, né? Acho que está aí um sinônimo. E eu coloquei que é uma força que vem de Cristo. Eu falo que a gente persistir em oração não vem de nós mesmos, né? Mas a gente é sempre auxiliado e motivado pelo Espírito Santo. Eu acho que seria um objetivo, né? Uma pessoa ali persistente, ela tem um objetivo, ela tem uma meta. Acho que seria também relacionado a isso. Eu coloquei se dedicar, né? Eu acredito que quando nós queremos realmente uma coisa, a gente vai persistir e ter se dedicar bastante para que aquilo aconteça, né? Nós estamos colocando a questão da oração, mas quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente gosta muito, a gente se dedica muito e a gente persiste até conseguir. Às vezes tem um sonho que a gente quer fazer, quer viajar para algum lugar, ou quer fazer alguma coisa esportiva, correr alguma coisa em outras cidades, e você vai persistir e vai se dedicar para que isso aconteça. Então, é a mesma nomenclatura aí. Isso aí. Agora a gente partindo aqui para os nossos finalmente, quase. Queria que os convidados aqui falassem de quinta-feira para a gente. Perfeito. Quinta-feira, chegamos a Jesus, nossa escada. Mais uma vez a gente volta naquela parte de segunda, onde a gente tem um Deus acessível. E a escada dá esse contexto, essa ideia de acessibilidade a algum lugar que a gente não alcançaria normalmente. E ali na parábola do amigo que incomoda, né, Jesus ensina que Deus está próximo de nós e Ele é acessível. Então, outras partes das escrituras mostram também que o Pai é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Ele senão somente ao Pai, senão por meio do Pai. Ixi, até travei aqui. E aí fala, né, quando Natanael decidiu se tornar discípulo de Jesus, ele disse: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem. E aí entra na questão, aí depois também passa um pouco lá sobre o patriarca de Jó, do Antigo Testamento, que ele teve o mesmo sonho da escada. Aí eu vou deixar com a... Nós estava combinando aqui. O interessante da história de Jacó, né? Jacó, ele dormiu ali, né? Ele estava passando por um momento de aflição, mas ele teve um sonho, né? Que ele viu uma escada que ia do céu, da terra, ali onde ele estava, e a escada ia até o céu, né? E ele viu anjos, como o Gabriel falou, anjos transitando, subindo e descendo a escada, né? E essa escada, o interessante dela é que ela representa Cristo, né? Quando o homem ele caiu em pecado, a gente transgrediu a lei de Deus, a gente precisou ser reconciliado com Deus. E Cristo é quem fez essa reconciliação. Então, ele é a escada que nos leva até o Pai. Tem uma história que conta em um livro, o livro chama Ouse Pedir Mais. E ela fala que tinha um rei que, uma vez por ano, ele deixava um súdito dele pedir qualquer coisa. E os pedidos eram bem simples, sabe? Era quitar as dívidas, era conseguir uma casa, era talvez alguns cavalos para poder andar. Só que teve um ano que um desses servos para quem ele permitiu, um desses cidadãos, né, para quem ele permitiu fazer o pedido, o cidadão pediu: eu quero metade do reino. E aí os militares ali do rei falaram que era um absurdo, né, os conselheiros que deveriam matar, na verdade, essa pessoa, né, porque abuso, né? Ele deu, você quer metade do reino dele, né? E o rei não fez isso, o rei concedeu. O rei deu metade do reino para ele. E aí eles foram perguntar para o rei por que ele fez isso, né? E aí ele fala que ele foi o único que enxergou o quanto ele poderia fazer. Quer dizer, ele viu a magnitude do que aquele rei poderia fazer. E às vezes a gente pede as coisas para Deus sem enxergar que ele é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de fazer o impossível. E tem um trechinho aqui na lição que eu grifei que fala assim: podemos orar com base nas promessas de Deus. Por causa de Jesus, podemos nos aproximar do trono de Deus com grande ousadia. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que reconhecer a grandiosidade de Deus, a gente também pode lembrar que Jesus ela é essa escada que nos liga ao Pai.
Acho que é só isso da minha parte mesmo. Só isso aí. Bom, E outra parte aqui que eu não comentei, né, que a gente também tem que lembrar que Jesus ele viveu aqui na Terra e ele passou pelas coisas que a gente passa, né? Ele passou pelas dificuldades, ele passou fome, ele passou aflições. Então ele sabe melhor do que ninguém quando a gente pede algo, ele sabe o que a gente está sentindo, ele sabe por que a gente está pedindo aquilo. E ele é capaz de interceder da melhor forma possível perante o Pai. Só falando assim que a Carol falou, que é um Deus do impossível, né? Impossível aos homens, não significa que o nosso Deus ele é ilógico, né? Como eu gosto de dizer. Ele não faria, por exemplo, uma terceira margem de um rio ou um círculo e um quadrado, que é algo impossível de fato, né? Não tem, senão você quebra todo o conceito. Mas ele faz aquilo que é impossível para nós, né? sim. Os meninos aqui falaram muito bem aqui a parte quinta. Não sei se o Jonas tem alguma coisa para comentar. Não, Sexta, de quinta, só um aliás. comentário interessante, né, que a Carol citou, né, do sonho da escada, e me veio à mente uma coisa interessante, né, de quando a gente está subindo a escada, quantas vezes que a gente já não deu aquela escorregada na escada, e deu uma canelada na escada sem querer, ou nós descendo a caixa de som aqui, ó, esses tempos atrás, peraí, tá difícil. Então a gente pensar, né, o trajeto, né, igual a Carol falou, Deus é a nossa escada ali, né, onde a gente vai subir, né, a gente escorrega, machuca, e ao mesmo tempo tem alguém cuidando da gente ali, né, que é a escada que nós mesmos proporcionamos, né, nós nos machucarmos. Isso aí. Indo aqui, já vou entrar aqui na parte sexta, dando um link com o que o Jonas falou, porque Deus, ele não se alegra quando a gente não conversa com ele, quando a gente não tem esse diálogo com ele. Às vezes quando a gente não sabe o que falar, fica ali, às vezes, no seu quarto, fica ali quietinho, ajoelhado, ou em posição de reverência, tentando ali conversar com Deus, escutando o que ele pode te falar, e com certeza o Espírito Santo ele vai iluminar sua mente, o seu coração para alguma coisa, e porque Deus ele quer que a gente converse com ele, que a gente tenha essa relação mais profunda com ele. Que a lição ela aqui na parte sexta ela foi pontuada que se um pai com um filho, a relação, o sentimento é uma coisa tão forte, então por que com Deus, que ele tem um amor imensurável, uma coisa incalculável para nós, seres humanos, por que a gente não vai ter isso com o nosso Pai Celestial? Então, para realmente fazer essa comparação, para que a gente saiba colocar Deus no patamar mais alto, né? Não, porque às vezes a gente coloca ali meio de lado, deixa, depois eu oro, ou talvez, estou muito cansado, não vou orar. Então Deus ele gosta quando a gente tem essa relação com Ele, para ser uma coisa realmente diferente de só um sentimento, para ser uma fé mesmo forte que a gente tenha por Ele. E aqui a parte de sexta, como de forma geral, a lição inteira, eu achei bastante interessante realmente essa parte essa comparação dos pais aqui terrestres, do nosso Pai Celestial, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem e a todo momento Ele está ali por nós, então a todo momento a gente pode estar buscando Ele, só basta a gente querer e buscar Ele. Queria que aqui todo mundo aqui falasse uma menção, alguma coisa que achou interessante da lição inteira ou só da sexta, para a gente já encerrar o nosso programa hoje. Eu acho que vou começar. Ellen White fala que se ela pudesse abrir para nós a cortina que tem no céu, veríamos os anjos lutando por nós
ou um monte. Assim, a gente não sabe que, até então, quem tem os portões da visão aberta para ver, deve ver uns trem muito doido, né? Nós que não vemos, a gente já sente às vezes uns trem assim, mas é notório, tipo assim, não tem como negar que Deus ele está conosco a todos os momentos, e mesmo quando a pessoa está longe do aprisco, Deus sempre está lá, sabe? Se só a pessoa pedir ou se entregar. E, querendo ou não, a oração é uma das coisas mais fortes que tem. E sempre que pedimos a Deus o Espírito Santo, Ele vai nos conceder. Então, se tiverem oração ou coisa do tipo, permaneçam firmes e fortes na oração. E mesmo que passe assim, às vezes, ore por uma pessoa da família rapidinho, sabe? Ore pela minha tia, pela minha outra tia, pelo pai, mãe, assim, rapidinho, pelo menos para mostrar que a gente se lembra, não todos assim. E eu acho que é isso, não tenho muito mais o que dizer, a lição tá linda dessa semana. Sou eu? Ai, tanta coisa. Vamos lá. Eu acho interessante essa parte que o Elitinho falou de às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não quer orar, né? Mas é interessante, quem já passou por essa experiência, geralmente, se você está cansado e mesmo assim você se ajoelha e ora, você acaba ficando muito mais tempo do que você achou que ficaria. Vou orar rapidinho. Mas não, por quê? Não é? Não acaba dormindo orando, não. Gabriel... A Carol concordou primeiro, depois ela primeiro. pensou, opa, dormir não. Não dormi, gente. Mas assim, às vezes você fala assim, tô cansada, eu vou orar rapidinho. E às vezes você pega e começa a conversar e às vezes a oração vai para caminhos que você nem esperava, né? Porque acaba sendo uma coisa prazerosa quando você torna disso um hábito e não vê isso como um fardo, né? Ellen White, ela tem um texto que ela fala que a oração é a respiração da alma. Então, a gente tem o ar para nos manter fisicamente vivos, né? Mas espiritualmente a gente precisa da oração. Ela que nos mantém viva, ela que nos mantém próximo ao Pai, ela que nos mantém em comunhão com Ele. Então eu acho que é isso. Eu queria só deixar aqui, né, na questão da oração, como vocês já comentaram, que a oração ela tem poder e a oração ela nos conforta, porque acredito que algumas pessoas já passaram por algumas aflições quando estava dormindo e em algum momento teve que levantar, pedir a Deus, clamar a Deus para poder ajudar, para poder dormir novamente. E a partir desse momento, quando você ora, parece que relaxa, acontece alguma coisa diferente, você consegue dormir tranquilamente. E você tem uma batalha espiritual acontecendo ali. E quando você ora, parece que tem alguém que segura você e fala, pode ir, meu filho, que agora você vai descansar. Então, a oração, ela nos conforta, ela nos ajuda e ela nos mantém na nossa esperança, que é a volta de Jesus. Então, temos que continuar orando sem cessar. Amém. Queria pedir que a Carol fizesse nossa oração para a gente encerrar. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor derrama em nossas vidas. Nós somos gratos porque o Senhor coloca a sua mão sobre nós e nós queremos te pedir humildemente que se em algum momento nós não temos vontade de orar, que o Senhor possa reavivar essa vontade em nós. Que o Senhor possa nos esvaziar de nós mesmos e preencher com o teu Santo Espírito. Que a oração possa fazer parte das nossas vidas. E assim como o ar é essencial, que a gente possa sentir a oração como essencial também a cada dia e a cada momento. Sabemos que o Senhor está pronto a nos consolar, a nos ajudar. E nós te agradecemos por isso. Não porque nós merecemos, mas em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou aí. Quero agradecer a sua presença. Quero também pedir para você curtir aí, que ajuda bastante o nosso canal. E também compartilhe aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Estou vendo que o nosso canal ele não está sendo muito assistido, então ajude aí a gente a alcançar o máximo de visualização no vídeo, porque isso engaja bastante o canal e assim a gente consegue divulgar bastante o canal para outras pessoas e assim nosso canal também crescer e atingir o máximo de pessoas.
Se inscreve aí no nosso canal para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ser notificado. Eu quero te convidar aqui para a nossa próxima lição, a lição 6, amando o próximo. Se você quer saber o que essa lição vai retratar, te convido para estar junto conosco na próxima lição. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.